Pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no plano de estudos tutorados, volume 2, semana 4, pessoal, atividades terciárias e o mundo do trabalho. Antes de mais nada, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, ative as notificações. E se gostar do vídeo, deixe o seu like. Pessoal, eu sou o professor Galvão e sou professor de Geografia. Pessoal, primeiro vamos pensar o que é o setor terciário. O setor terciário é o setor responsável pelo comércio e prestação de serviço, ou seja, duas coisas distintas, apesar de estarem extremamente ligadas. O comércio, pessoal, ele consiste na venda de produtos, ou seja, você trabalha vendendo algo, um produto, não um serviço, não sua força de trabalho. E essa é a grande diferença entre o comércio e a prestação de serviço. A prestação de serviço, você vende sua força de trabalho. Por exemplo, eu sou professor. Eu sou um prestador de serviço. Porque o meu produto é o que eu aprendi na minha graduação, no meu estudo, beleza? Então eu sou pago normalmente para isso. Enquanto o comércio vende produtos específicos. Vende calçados, roupas, celulares, coisas do tipo, beleza? Então, podemos colocar aí como prestadores de serviço, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, professores, pessoal que mexe com limpeza, jardinagem, tudo que você vende a sua força de trabalho para executar algo, você é um prestador de serviço. Ah, professor, então se eu trabalhar numa indústria, eu estou trabalhando no setor terciário, que eu estou executando a minha força de trabalho lá? Não. A partir do momento que você trabalha numa indústria, você está trabalhando no setor secundário. A prestação de serviço é meio que como se você fosse autônomo naquilo, beleza? Entra também na questão do setor terciário os autônomos, os informais, os vendedores ambulantes, por exemplo. São trabalhos normalmente considerados informais, muitas vezes sem carteira assinada, mas que por eles estarem vendendo algo ou prestando um serviço, mesmo que na informalidade, eles também entram nesse setor. E é um setor extremamente afetado por crises econômicas e políticas. Normalmente, o primeiro setor a ser afetado é o setor terciário. Posteriormente, o setor secundário. O setor primário, ele não é tão afetado, ele demora um pouco mais a ser afetado. É só você analisar agora o momento que nós vivemos. Quando você pega e observa a questão da agropecuária brasileira, o que afetou a agropecuária é muito pouco em relação ao que a pandemia está fazendo no setor terciário e setor secundário, pessoal. Ok? Então, vamos entender como ocorreu o progresso do setor terciário no Brasil. Primeiro, pessoal, a gente tem que pensar lá no contexto da crise de 1929, quando o Brasil deixa de ser um país que se envolvia apenas no setor primário, apenas na agropecuária, pessoal. Com a quebra da Bolsa de Nova York, o Brasil deixa um pouco o café de lado, deixa um pouco o mundo agrário de lado e começa a investir justamente em indústrias no setor secundário. Com o passar do tempo, a própria vida no campo, ela se moderniza. Quando nós falamos da modernização das atividades agrícolas, nós temos que pensar no contexto da década de 1960 e 1970, contexto da Revolução Verde, onde foi um plano global com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola para combater a fome no mundo. De que forma? Vamos investir em tecnologia na agricultura e na pecuária. E esse investimento em tecnologia, buscando a maior produtividade, inclui, por exemplo, a inserção de maquinários na produção. Maquinários esses que retiram o trabalho do trabalhador do campo. Então, ocorre um desemprego no campo. E esses trabalhadores que antes estavam no campo, eles vão justamente para onde? Eles vão para as cidades, em busca de serviços. E normalmente, quando eles chegam às cidades, ou eles vão trabalhar em indústrias, ou eles vão trabalhar no comércio e prestação de serviço, que seria o setor terciário. Outra questão importante, automação industrial, pessoal. Quando nós pensamos também nesse mesmo contexto, década de 60, década de 70, nós temos a inserção, o início do toyotismo, aonde um dos pilares do toyotismo é a automação industrial.
o trabalhador da fábrica, no contexto do Fordismo, ele era especializado. Ele fazia uma única função durante o dia inteiro. Já no toyotismo, você não tem um trabalhador especializado, você tem um trabalhador qualificado, um engenheiro, um técnico ou coisa do tipo. Esse trabalhador qualificado, ele acaba atuando no maquinário. Então, aquele trabalhador que executava uma função antes repetitiva é trocado pela máquina. Então, a automação industrial gera o chamado desemprego estrutural. Trabalhadores perdem seus postos de trabalho, ficam desempregados devido a serem substituídos pela máquina. E para onde vai esse trabalhador? Ele vai em busca de emprego no setor terciário. Professor, o setor terciário, o comércio, por exemplo, tem tantas vagas de emprego assim? Não. Apesar das últimas décadas, o setor terciário está em expansão, com novas atividades, a gente tem que entender também que esse setor ele é envolvendo a informalidade. Então, vamos supor, eu agora acabei de ficar desempregado. Eu preciso gerar uma renda. Eu vou começar a fazer bolo de pote. Eu vou começar a fabricar pinturas. Ou seja, eu estou desempenhando conta própria para tentar gerar uma renda a partir de um comércio, a partir de uma prestação de serviço. Então, a informalidade entra no setor terciário. Então, a partir da mecanização agrícola, da automação industrial, nós temos um aumento, um crescimento do setor terciário no Brasil, pessoal. E cerca de 80% de toda a mão de obra no Brasil, ou de todo trabalhador, pessoal, são trabalhadores vinculados ao setor terciário, que se tem uma maior concentração na região sudeste do Brasil, onde nós temos os principais polos urbanos do nosso país. E pensando no setor terciário, o trabalhador qualificado, ele possui um mercado muito mais promissor do que aquele que não é qualificado, beleza? Por quê? O setor terciário, ele precisa de trabalhadores criativos, principalmente na questão da prestação de serviço, beleza? Então, pessoal, divisão internacional do trabalho é justamente como ocorre a divisão do comércio internacional, ou seja, quem vende o quê, quem compra o quê, quem vende o quê, quem compra o quê, basicamente. A relação entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos, pessoal. Quando nós iniciamos a pensar na divisão internacional do trabalho, é junto com o capitalismo, ok? No capitalismo comercial, nós temos as colônias na América, onde essas colônias elas são responsáveis por enviar as matérias-primas, especiarias e escravos justamente para as metrópoles, pessoal. Claro, de forma exploratória, boa parte das vezes. Enquanto os países desenvolvidos, as metrópoles, vendem produtos manufaturados. Com o capitalismo industrial, aquelas colônias que eram basicamente na América, elas começam a se tornar independentes. A Europa busca novas colônias a partir do chamado neocolonialismo. Ela coloniza parte da África e da Ásia. E essas colônias são responsáveis justamente por enviar a matéria-prima para a produção industrial. Fontes energéticas também. E as metrópoles, ou as grandes potências, são responsáveis por vender produtos industrializados. Agora, pensando no contexto do capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial, inicialmente, os países desenvolvidos continuam a produzir produtos industrializados. Os países subdesenvolvidos, eles enviam matéria-prima, produtos do setor primário, fontes energéticas, mas com o passar do tempo se observa, e principalmente devido à possibilidade da globalização, observa que a produção de determinados produtos fica muito mais barata se ela for feita em países pobres. Porque a mão de obra é barata, fontes energéticas abundantes, matéria-prima abundante, incentivos fiscais, leis ambientais frágeis. Isso faz com que várias indústrias, várias empresas migrem ou criem sedes justamente nesses países onde a produção se torna mais barata. Por isso que em alguns produtos que você compra, você vê lá um Made in China, um Made in Haiti, justamente porque os produtos ficam mais baratos sendo produzidos lá. Enquanto os países desenvolvidos continuam vendendo produtos industriais, normalmente de alto valor agregado, e são grandes produtores, grandes criadores de tecnologia e grandes centros científicos. Beleza? Então vamos começar aqui as nossas atividades.
Exercício número 1. Explique a importância do terceiro setor no contexto da economia mundial. Pessoal, o terceiro setor ele é extremamente importante. Primeiro, vários países do mundo possuem o setor terciário como o principal setor que emprega os trabalhadores, beleza? E além disso, ele é o responsável, no contexto da economia global, do chamado comércio mundial ou comércio internacional. Então, a partir das relações comerciais existentes entre os países, ocorre a partir do setor terciário. Dessa forma, sim, pessoal, eu elaborei essa resposta, beleza? Aí, pessoal, número 2. Analise o gráfico para responder a atividade 2. Está lá, pessoal. A linha vermelha, população ocupada, e a linha azul, setor privado com carteira assinada. A gente observa que a população ocupada aumenta, mas a carteira assinada não. Isso fica muito claro. Está tendo um aumento dos trabalhadores informais. 2. Apresente um argumento que justifique o crescimento do trabalho informal no Brasil nas últimas décadas. Pessoal, diminuição das vagas de trabalho ou o desemprego estrutural, onde o trabalhador sai da indústria, perde seu emprego na indústria, ele procura novas formas de trabalho, normalmente vai para o setor terciário. De que forma que ele procura se ele não achar um serviço formal? A informalidade. Segundo, também a mecanização do campo. A partir do momento que o campo também diminui o número de trabalhadores, nas últimas décadas, isso é muito comum, isso aconteceu no território brasileiro, eles também procuram novos trabalhos, às vezes achando apenas trabalhos da forma informal, beleza? Então nós podemos pensar dessa maneira, a justificativa da informalidade ter crescido no Brasil. Tá aí, pessoal, atividade 3 e 4. Observe as imagens para responder as atividades 3 e 4. Está lá, pessoal. A primeira, aplausos na janela. O segundo, nós estamos aqui por você. Fique em casa por nós. Pessoal, são campanhas dos profissionais de saúde, principalmente em relação à questão da pandemia em que nós vivemos. Questão número 3. Cite os serviços mais afetados com a atual crise econômica em função da pandemia Covid-19. Justifique sua resposta. Pessoal, olha só, a gente tem que entender que aqueles serviços que estão vinculados normalmente a aglomerações são os grandes afetados, porque aglomerações estão basicamente, boa parte dos serviços ligados a aglomerações que não são essenciais estão descartados. Por exemplo, a questão das escolas. Mas pensando na prestação de serviços, eu não sei, não fica claro se esse exercício pede setor terciário de forma geral ou apenas serviços, vamos falar apenas do serviço. Eventos, questão de festas, buffets que vendiam, no caso da comida, para festas. Pessoal, motoristas de transporte, de turismo e até mesmo escolar. Os profissionais de educação física que trabalhavam em academias, por exemplo, são completamente afetados. Pessoal, cursos preparatórios presenciais. Hoje em dia, curso preparatório presencial praticamente não temos no nosso país. Ou seja, eu demonstrei alguns serviços aí, alguns prestadores de serviços que foram comprometidos devido ao contexto que nós vivemos hoje. 4. Cite profissionais na linha de frente do Covid-19, relacionando as atividades do terceiro setor. Pessoal, tem um esqueminha no exercício, está lá, profissional e a sua atividade. Está lá o profissional lixeiro e a atividade, serviço. Então, eu fiz no mesmo esquema que o exercício botou de exemplo, colocou de exemplo para a gente. Beleza? Está lá, enfermeiro, prestador de serviço. Médico, prestador de serviço. Pessoas que trabalham em farmácias, por exemplo. Comércio. Laboratorista, prestador de serviço. Beleza? São alguns exemplos que eu citei aí. Existem outros, vocês podem colocar outros, pesquisarem outros. Atividade número 5. Considerando os conceitos apresentados do terceiro setor, descreva o comércio internacional. Pessoal, comércio internacional são as transações comerciais existentes entre os diferentes países. A partir das transações comerciais, a gente define balança comercial. O que é a balança comercial? A balança comercial é a diferença entre exportação e importação. A importação é produtos que você compra de fora. Exportação são os produtos que você vende para outros países. Então, se você importou um valor superior ao que você exportou, quer dizer que você teve um prejuízo. Você comprou mais do que vendeu. Isso, quando você tem esse prejuízo entre importação e exportações, você fala que a balança comercial foi desfavorável. Ou houve um déficit na balança comercial. Quando ocorre o contrário, você exporta mais do que importa,
A balança comercial foi favorável, ou você teve um superávit, pessoal. Então, quando nós pensamos justamente na questão do comércio internacional, a gente tem que entender as relações comerciais existentes entre os diferentes lugares do mundo. Só para vocês terem um exemplo, o Brasil, apesar de não ser um grande exportador de produtos de alto valor, o Brasil possui já alguns anos, há quase 2, 3 décadas, uma balança comercial predominante favorável. Por quê? Apesar da gente exportar produtos primários, nós produzimos alguns produtos de alto valor dentro do nosso território, o que não faz que nós sejamos um grande importador de produtos de alto valor. Beleza? E atividade número 6, para finalizar? Analise a imagem para responder a atividade 5. Eu não acredito que seja atividade 5. Provavelmente foi um pequeno erro ali de digitação. Deve ser a respeito da atividade 6. Na sua opinião, quais ações populares de empatia no enfrentamento à pandemia que provocam um estímulo de fortalecimento da sociedade brasileira? Pessoal, é interessante porque o grande exemplo que nós temos hoje são as lives. As lives que estão ali com o objetivo de arrecadar doações para pessoas que estão passando por necessidades, pessoal. Beleza? A questão dos vizinhos. Quantas vezes, eu que acompanho as redes sociais, assim, mesmo que com o tempo é um pouco restrito, quantas vezes eu vi pessoas falando, se você é meu vizinho, você é idoso, fale que eu vou no mercado para você, faça a lista que eu vou no mercado, para evitar que as pessoas do grupo de risco saiam de casa. Coisas, pessoal, inimagináveis que pessoas que moravam, às vezes, um de frente para o outro, jamais tinham conversado, um chega ao outro e se disponibiliza a ajudá-lo devido ao contexto que nós vivemos. Pessoal, é uma resposta pessoal, mas nós temos vários exemplos de empatia neste momento tão delicado que nós vivemos. Beleza? Pessoal, forte abraço e até a próxima. Valeu!